Meu nome é William. Eu resolvi fazer esse e-book devido à necessidade que eu tenho visto em que as pessoas têm errado muito. E o errar eu entendo que é por falta de conhecimento. Se as pessoas soubessem como fazer uma coisa correta, ele não procuraria fazê-la errado, sabendo que não vai dar certo. Né? Ninguém quer começar uma coisa para ali na frente ter que desmanchar aquilo. Ninguém quer começar uma casa e saber que na metade tem que derrubar tudo, porque saiu errado, está tudo torto, não dá nem para pôr portas nem janela. Quando há algo errado, indica que houve falta de informação, falta de conhecimento. E falando nisso, o que tem trazido essa divergência, tantos problemas em relacionamentos? No meu entender, é falta de conhecer, é falta de saber. Existem inúmeros conselhos, existem inúmeras maneiras que são ensinadas, que são explicadas, mas ao longo dos anos se viu que não funcionaram. O que prova isso são os frutos. Alguns defenderam um relacionamento moderno, de uma forma de igualdade para ambos, e o que se viu é que não funcionou. Outros defenderam uma forma invertida, em que a mulher toma a posição do homem e o homem toma a posição da mulher. Isso também não funcionou. Nós vemos na sociedade que pelos frutos, né, como eu disse, como você sabe que uma coisa funcionou? Pelos frutos. As coisas que dão certo, que está prosperando, que está dando certo, falando em relação a casamento, a família, os filhos estão bem cuidados, estão bem educados, se formou famílias da maneira que todos desejam, né? Filhos obedientes, filhos que respeitam pai e mãe. Eu creio que não tem nenhum pai que gosta de se dirigir a um filho e ele reportar de forma devolver uma resposta, né? Devolver uma resposta agressiva, mal educada. Isso se deu pela maneira equivocada de criar filhos, a uma maneira moderna, diferente da maneira que muitos chamam antiquada, mas que é a maneira que sempre deu certo. Nós podemos ver, como eu já disse, os frutos. Antigamente, quando as crianças eram educadas, eles davam frutos bons. Eles eram meninos que sabiam lidar com as pessoas, sabiam lidar na sociedade, eles tinham interesse pelo trabalho, gostavam de aprender alguma coisa. Eram meninos muito inteligentes, apesar de acesso limitado, às vezes, à educação, mas se via uma inteligência muito grande. Hoje nós temos acesso a muita informação, mas muita informação aleatória e que não envolve a formação do caráter da criança. E isso se dá, eu estou falando isso porque isso se dá às indicações, né, que são dadas na forma de educar filhos, de criar filhos. Como eu disse, o que deu errado? Por que as crianças não estão bem educadas? Por que as crianças, qualquer criança hoje, é difícil você brincar com uma criança e ela não te dá uma boa resposta. Você aperta uma criança e ela usa de palavrões, de palavras baixas, bem baixas mesmo. Não há respeito com autoridades, não há respeito nem com os mais velhos e nem com as autoridades. Isso é fruto de um erro, uma má informação levou a uma má educação e a uma má geração. Assim também é no relacionamento. Por que os relacionamentos não vêm dando certo ao longo dos anos?
Eu falo relacionamento no sentido duradouro, no sentido central do assunto, né? Porque as pessoas se ajuntam pelo correto, pelo sentido correto, as pessoas deveriam se ajuntar em um relacionamento para uma vida duradoura, para um tempo, né? Uma vida realmente como se ensina para muitos anos. E por que então que as pessoas se aproximam, entram em relacionamentos, mas logo há uma divisão, há uma separação e há sofrimentos, há palavras pesadas um contra o outro, né? O porquê disso? Como eu disse, a má informação, ela leva a uma queda, a muitas informações. Mas quais deram certo? Quais informações funcionou ao longo desses anos, de quando eu era garoto? Ainda peguei, né, uma parte boa da educação antiga, onde que se ensinava posições. Homem e mulher têm posições, né? Cada um tem a sua posição. Não adianta querer colocar que os dois são iguais, porque isso não procede, nunca procedeu. Até o natural, no natural se vê que não procede. Vou dar um exemplo básico. Um homem e uma mulher estão andando na rua, e isso para homem de verdade, né? E de repente aparece um cão, um cachorro bravo. Quem que pula na frente? Quem que fica na frente para defender? Quem que vai contra a ameaça? Isso é um exemplo básico. Se nós pegarmos e colocarmos isso em vários aspectos, né? Em várias situações, nós vamos entender que sempre numa emergência, sempre numa situação ímpar, quem é lançado na frente é o homem. Vai para a guerra, quem que joga uma mochila de 50 quilos nas costas? Quem aguenta isso? Ainda que algumas mulheres tentam, poucas conseguem entrar para essa linha, né? Porque ela não é feita para elas. Foi feita para pessoas que aguentam peso, que é masculino, não é feminino, e aguenta pressão de todas as formas, né? Eu estou dizendo isso só para dar uma ideia de que homem é homem, mulher é mulher, cada um tem uma posição, mas que as informações erradas ao longo dos anos fizeram o homem ficar contra a mulher contra o homem, tirou a mulher da posição dela, colocou no lugar do homem, tirou o homem da posição, colocou no lugar da mulher, e isso não deu bom fruto. O exemplo disso é o fruto da sociedade. Não deu bom fruto. As mulheres não são felizes, de uma maneira geral. Elas passam por muitas dificuldades, sofrimentos, porque foi ensinado para ela que aquela não era a posição dela, que a posição dela é esta. E nesta posição, muitas ainda não enxergaram que ela tem sofrido muito, né? É até uma maneira, é uma forma da mídia assegurar, né, informações erradas, porque se fosse passar os dados do número alto de mulheres em hospícios e um número alto de mulheres com o uso de psicotrópicos, um número alto de mulheres se embebedando nos barzinhos também, junto com os homens, né? Para poder aliviar a tensão, em várias formas, né? Drogas e fumo e muitas coisas, né? Se você quer saber se uma coisa funcionou, você olha o fruto daquilo. Está dando certo? Se está dando certo, aquilo corre bem. Se não está dando certo, é porque houve má informação. Eu sei que muita gente talvez pode estranhar isso, porque não existe informação em relação aos dados, né? Uma pessoa conhecida que viajava pelo país afora, país dele, resolveu fazer uma pesquisa. Por que as mulheres, nas pesquisas, né, do país, as mulheres eram melhores
motoristas. E ele resolveu fazer uma pesquisa. Viajando pelo país, começou a anotar numa prancheta, colocou homens de um lado, mulher de outro, e começou a anotar as infrações que cada homem cometia e que cada mulher cometia. Eu sei que no final, quando ele foi somar, se eu não estiver equivocado, deu 20-1. Cada 20 mulheres, se eu não me engano, 20-2, cada 18 mulheres que cometeu uma infração, 2 homens cometeram uma infração. Mas como não aparece na estatística? Como que não aparece? Isso é comércio. Você precisa de um alvo público, você precisa de alguém que consuma teu produto, você incentiva. E as mulheres foram incentivadas a sair das suas posições, dos seus lares, da posição de mãe, da posição de esposa, da posição feminina, né, da mulher. E para que isso pareça estar dando certo, a mídia, em vários aspectos, omite informações. Como eu disse, eles não passam a porcentagem de mulheres tendo problemas, tanto em sanatórios quanto em remédios controlados, em bebidas e drogas, e seja o que for, né? Então isso mostra que o fruto é de desinformação. Se não tem informação, procure informação. Quando você vai dar um passo, quando você vai fazer alguma coisa, o certo é você analisar aquilo, é você ir atrás. Se não tem na rede, se não tem na televisão, se não tem nos jornais, procure informação. É errado você começar um negócio sem se informar sobre aquilo. Você não terá base para saber se aquilo funciona, se não funciona, se já deu certo ou não deu certo. Recentemente passou uma reportagem na TV que as europeias, as mulheres europeias estavam indo às TVs de lá reclamar que os homens não as defendiam mais, que os homens tinham abandonado. Elas reclamavam porque, não sei se vocês sabem, a Europa está sendo invadida pelos muçulmanos, né? O povo muçulmano que migrou para lá tem aumentado sobremaneira. Enquanto as mulheres europeias não querem dar filhos para os seus maridos, as mulheres muçulmanas, elas têm filhos naturalmente. E com isso, a população dobrou, mais que dobrou. Segundo estatística, em 20 anos, talvez nem isso, a Europa não será mais Europa. Será um Estado muçulmano, islâmico. Um Estado onde a religião muçulmana predominará. Até porque já se tem metade da população muçulmana. Com a migração e com o aumento da população muçulmana, eles estão passando a ser mais, tem mais população, tem mais homens e mulheres muçulmanos do que europeu. Isso em toda a Europa. E como os muçulmanos têm um ensinamento diferente dos europeus, as mulheres têm um tratamento diferenciado também. Então, quando alguma mulher europeia era, vamos dizer assim, perseguida por algum muçulmano, ou eu não sei qual era a reclamação delas, eu sei que elas reclamavam que não estavam sendo protegidas pelos europeus. E elas não tinham quem as defendesse. Por que que o homem europeu não saía em defesa das mulheres? Porque foi elas que clamaram por isso. Elas clamaram por uma liberdade, elas clamaram por uma igualdade, e a hora que a igualdade veio, elas não aguentaram. Como eu disse, mulher não é homem. Se tem um homem na rua andando e acontece qualquer coisa, uma briga ou qualquer coisa, o homem, ele tem por natureza se defender. Ele é homem, está na natureza dele brigar. Agora, uma mulher sai à noite ou sai qualquer hora e um homem
violenta ou tenta alguma coisa contra ela, algumas mulheres entram aí numa academia ou noutra e aprendem algumas defesas pessoais, mas isso é esporádico. Não está na natureza. Todas as mulheres sabem defesas pessoais, né? Todas as mulheres dão conta de se defender. Elas têm esse manejo com o punho, como um homem tem. As europeias estão colhendo o que elas pediram. Elas pediram liberdade, elas pediram uma igualdade. E elas conseguiram a igualdade. Por isso os homens não ligam para ela. Isso é matéria, vocês podem pesquisar. Os homens europeus não estão ligando para as mulheres europeias, porque elas pediram igualdade e eles deixaram elas à vontade com a sua igualdade. Agora elas voltaram atrás e estão reclamando que eles não as defendem, que eles não as ajudam. Isso se dá devido ao que elas buscaram. E por que elas buscaram isso? A má informação. Os relacionamentos têm tido problemas devido à má informação. Então eu trouxe esse assunto baseado em condutas antigas, né? Condutas, ensinamentos que sempre deram certo. Se vocês observarem, as pessoas que vivem assim, ainda hoje, que têm opção, né? Muitas mulheres optaram por viver assim, delas estarem em suas casas, guardadas, tranquilas, cuidando da sua família, dos seus filhos, que não é pouca coisa, cuidar de uma casa e de uma família, e os seus maridos, homens de verdade, né, que hoje também está difícil, mas os verdadeiros homens, que segundo a lei é o provedor da casa, traz o mantimento. Ela não tem que preocupar com isso. Pessoas que se amam, vivem bem. Mulher que ama o marido, ela, lógico, né? Se a mulher ama o marido, eles vão fazer com que aquele X de salário, aquele X de dinheiro que entra todo mês em casa, dê para todas as necessidades. Se um relacionamento é só de interesse, qualquer 50 milhões é pouco dinheiro, né? Não dá para nada. Porque há uma divergência, há uma separação de interesses, né? Cada um puxa para um lado e há egoísmo nesses relacionamentos. Mas num relacionamento em que existe cooperação, em que existe amor, todo dinheiro dá, porque cada um faz conforme a necessidade, né? O importante no relacionamento é estar bem com quem você ama, das pessoas que você ama. Estar bem com a esposa, estar bem com filhos, estar bem dentro de casa. Não se deixar levar por padrões colocados muitas vezes pelo comércio, né, pelas associações de comércio, que faz com que as pessoas vão atrás de uma vida que não é delas. Isso, se você for analisar, dá muita área. Eu não aceito uma casa mais simples, tem que ser uma casa cheia disso, cheia daquilo outro, tem que ser porcelanato, tem que ser isso, que aquilo outro. Uma casa simples, com porta, janela e parede, e telhado, que dá para pôr as camas e as coisas ali dentro, e viver, não tá bom. Esse piso é piso barato, eu quero porcelanato. Entende o que eu quero dizer? Isso, para quem quer viver, quem quer ter uma família em amor, essas coisas aí são secundárias. Primeiro de tudo é o relacionamento, é a paz, é viver bem. Se um dia tiver para porcelanato, põe porcelanato, mas se não der, deixa do tamanho que está mesmo. O importante é que a família esteja bem, esteja em paz, que esteja vivendo bem, né? Que esteja dando certo. Então a informação contida nesse e-book é relativamente a isso. Algumas informações bem comprimidas, vamos dizer assim, porque o assunto é muito extenso, mas eu não quis fazer um e-book muito longo, eu não quis fazer um livro para que a pessoa ficasse estudando, né, horas e horas. É bem resumido, mas muito contido. Há muita entrelinhas, há muita coisa para se analisar na leitura.
À medida que você ler, você vai ver que você vai relembrar informações, vai fazer autoanálises, e vai ver o que está dando certo, o que não está dando certo. É um e-book para se ler mais de uma vez, é para se ler várias vezes. Há muita informação contida, como eu disse, como está muito compacto, as informações são muito contidas e há muita entrelinhas. Então esse é o desejo de ter feito esse e-book. Se você tem passado algum problema nesse sentido, leia, releia, examine, pondere. E não se esqueça, erros vêm pela informação errada. Se não está dando certo, está havendo brigas, está havendo discussões, está havendo desavenças, né? O que está errado? Só tem um jeito das coisas caminharem bem. Se acha o erro, achando o erro, muda-se a maneira, coloca-se nos trilhos as coisas, e aí as coisas funcionam. Tentar fazer com que as coisas dê certo de uma forma errada, isso é impossível. Como eu disse, os anos provaram que não é possível. Nunca deu fruto bom, nunca deu certo. Os ensinamentos modernos quanto a relacionamento nunca deu certo. Nunca funcionou. Não há registros de famílias bem-sucedidas, felizes, com as maneiras modernas de se levar uma casa, um lar. O que eles chamam de, como eu disse, mídia, o que passa aqui na TV, está tudo editado. Veja como estão as famílias. As famílias, olhe para as famílias que vocês conhecem, vizinho, parentes, como estão os relacionamentos, como está marido e mulher, como está filhos. Esse é o retrato geral, gente. Não existe TV, é tudo editado. É ali que você mede se deu certo a maneira moderna de casamento, a maneira moderna de criar filhos. Por que que os pais não têm mais controle sobre as crianças? O que aconteceu? Que eles não obedecem mais, que eles não respeitam mais e que o pai não tem mais controle sobre eles. Esse é um outro assunto para um outro vídeo, um outro e-book que eu quero trazer também. Como ter os filhos sob controle, né? O que deu certo, o que não deu certo. Em relação a esse assunto de fidelidade, se você quer manter o casamento, se você quer manter o teu marido junto com você, mas está muito difícil, muitas divergências, muitas discussões, leia o e-book, examine, veja os pontos, o que dá para você pegar nele. É como comer peixe, você nunca joga o peixe fora por causa dos espinhos. Absorve que um ponto talvez que você consiga mudar no relacionamento, melhore muito o relacionamento. Então você conseguindo enxergar alguma coisa, se você tem interesse no relacionamento, quer ficar nesse relacionamento, quer melhorar ele para acabar com as divergências, com os problemas, as informações são muito importantes. É a forma que sempre deu certo, todos, né, séculos dos séculos, vamos dizer assim, porque é a maneira que tem nos registros que as famílias perduraram, né? Essa maneira moderna não tem registro de que deu certo. Os exemplos estão perto de vocês mesmos. É só vocês olharem as pessoas que cercam vocês. Com os costumes modernos, com as mulheres fora da posição, se funcionou. Espero que você seja beneficiado, né, com este e-book, que venha promover benefício na vida de cada um que puder obter ele e estudar e depois examinar e depois colocar em prática e ver os frutos do que aquilo, os frutos que promovem, né, quando se coloca em prática da maneira correta. Essa é a minha intenção, que todos sejam beneficiados, né, com esta matéria. Uma boa sorte a todos.